Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Guiar e no vídeo de hoje, mais uma dica de patchwork. Se você não viu ainda, eu tenho outros vídeos aqui no canal mostrando a preparação do tecido para começar a fazer esse lindo bloco de patchwork chamado Log Cabin. Então, confere os outros vídeos para não perder nenhuma dica. Os links estão aqui na descrição do vídeo e também vai ter um link no final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe. Então, confere lá, mas assiste esse vídeo primeiro e você vai ter todos os detalhes depois no final desse vídeo também. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo como cortar os pedacinhos para preparar esse lindo bloco. Esse bloco se chama Log Cabin, a história dele é muito legal porque antigamente as pessoas faziam as cabanas de toras. Então Log Cabin significa cabana de toras e eles faziam as cabanas tora por tora, uma sobre a outra. Então, uma faixinha sobre a outra representam as toras e o quadradinho central, ele significa a lareira. No meu caso, ele é azul, mas normalmente nos blocos de Log Cabin ele é de cor vermelha. Então, nesse caso aqui, ele infelizmente vai ser azul porque ele precisa ter um degradê. E você vai ver o resultado dessa colcha, é lindíssima. Então, espero que você fique até o final para não perder nenhum detalhe. E se você não faz patchwork, com certeza vai querer fazer. E se você é novo por aqui, se inscreva para não perder nenhuma dica e deixa aquele like para me ajudar a divulgar essa dica a outras pessoas também. Então, vamos deixar de conversa e vamos lá para minha dica. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo como cortar todos os pedacinhos. Eu não vou passar um por um, porque é só corte, eu só vou te dar algumas dicas de como cortar, porque é essencial que você tenha um corte bem preciso, para que o bloco também fique exatamente do tamanho correto, porque se as faixinhas ficarem tortas, você vai ter um bloco no final todo torto, principalmente porque você tem muitas faixinhas. Então, nesse passo, vou te dar a dica de corte e vou fazer também a montagem do bloco, só para você ter uma noção de como fazer a montagem. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo da costura, pedacinho por pedacinho, que não tem muito segredo, mas é bom sempre para quem está iniciando ter um passo a passo, porque é fundamental para que você tenha um trabalho realmente bem preciso. Eu vou te mostrar na sequência como calcular o bloco para quem tem interesse. Se você não tem interesse, você pode pular, porque daí eu já vou te mostrar a montagem do bloco e na sequência desse vídeo eu te dou mais algumas dicas. Então fique ligadinho até o final, porque tem muita dica para quem está iniciando e para quem não está iniciando também, porque sempre tem alguma coisa aí que você consegue adicionar no seu dia a dia. Então fique ligadinho até o final para não perder nenhuma dica. Esse bloco é um pouquinho diferente do tradicional. O tradicional, como eu expliquei, ele tem o centro vermelho. Como essa colcha que eu vou fazer é uma colcha para menino, então ela vai ser toda azul com cinza e branco. Para você dar esse efeito que você vai ver depois na colcha, é interessante que você tenha esse degradê. Então fique ligadinho nos próximos vídeos. Se você tem interesse em fazer essa colcha, com certeza vai adorar o efeito que ela dá. Ela vai precisar desse efeito de escuro para o claro. E como eu mencionei, esse bloco é um pouquinho diferente. Ele a gente pode chamar de um Modern Log Cabin, porque ele não é igual ao tradicional. O tradicional finaliza em número ímpar. Se você consultar aí na internet, ele sempre vai finalizar assim, com um número ímpar de faixinhas. Como eu queria dar um ponto de luz e uma profundidade maior nesse azul, e também porque o projeto que eu usei, ele trabalhava com um número par de faixas, então esse bloco ele é um pouquinho diferente do tradicional. Eu vou deixar todas as medidas dessa forma. O projeto vai vir todo prontinho para você, com as medidas prontas. Então me acompanhe, porque ao longo dos vídeos eu vou dar todos os passos assim em PDF para você. Então eu vou dar o link para você baixar e imprimir os tamanhos, quantidades de tecido, tudo certinho. Esse vai ser o PDF inicial que você vai ter, com as medidas para você testar o bloco do tamanho que você quer. Esse bloco que eu vou te mostrar, ele vai finalizar em 25 centímetros. Então, eu vou finalizar o bloco assim, dessa forma, com 26,5, porque depois ele ainda vai perder a margem de costura, reduzindo então para 25 centímetros. E se você quiser aprender a calcular, então eu vou te dar aqui algumas dicas de como você pode chegar nessa quantidade para esse tamanho. E você vai aplicar aí para o tamanho que você quiser. Então, eu vou tirar aqui para ficar mais fácil de você entender.
e vou com a minha calculadora te ajudar a calcular. Então, começando com um bloco de 25 centímetros, que vai ser o bloco que eu vou trabalhar. Aqui nesse projeto eu tenho duas cores de blocos, porque a colcha ela vai ter os blocos centrais nessas cores e os blocos para finalizar e dar a profundidade nessas cores. Então, eu vou precisar, para fazer uma colcha, 52 blocos desse e 12 blocos desse. Se você continuar aí me acompanhando, você vai ter acesso ao outro projeto, que é uma outra colcha, que você vai ter acesso a todo o passo a passo, o PDF, para você baixar e fazer a colcha no outro padrão. Então, eu vou te mostrar dois padrões da colcha para esse log cabin. Aqui eu vou calcular o bloco, então, de 25 centímetros para chegar nas medidas que eu estou te dando aqui. Então, começo com 25 centímetros, eu tenho 10 faixinhas, então, se você vai fazer aí com 9, você vai dividir por 9 faixinhas. Se você quiser fazer um bloco maior, com mais quantidades de faixa, você também pode fazer. Se você quiser fazer as faixas maiores, para que ele não fique tão pequenininho assim, eu quero um bloco maior, porque eu quero fazer menos bloco na colcha. Então, você vai fazer o tamanho que você achar melhor. Se você quiser fazer um bloco aí de 50 centímetros, você vai dividir pelo número de faixas que você tem. Eu vou começar, então, dividindo o meu 25 por 10 faixinhas, eu vou ficar com 2,5. Esse seria o tamanho que ela vai finalizar. Só que eu preciso adicionar a margem de costura. Então, a margem de costura é 1,5, porque você sempre vai adicionar 75 milímetros desse lado e 75 milímetros desse lado. Então, mais 1,5. Eu vou ficar com 4 centímetros, que foi o tamanho que eu trabalhei nas minhas faixas. Então, se você já me acompanhou no vídeo anterior, você viu eu cortando as faixinhas de 4 centímetros. E agora, se você quiser fazer com faixas maiores, é só você dividir pelo tamanho que você quiser. Então, se você quiser fazer um bloco de 50, você vai pegar 50, divide por 10. Então, você vai ter um tamanho de 5, mais 1,5 da margem de costura, que é 6,5. Como eu mencionei, eu estou trabalhando com margem de 75 milímetros. Se você quiser trabalhar com margem de meio centímetro, que é o pezinho das máquinas industriais ou as máquinas mais antigas, então você vai adicionar 1 centímetro apenas. Então, em vez de adicionar 1,5, você vai adicionar 1 centímetro. Continuando, eu já sei o tamanho das minhas faixinhas, que ficou 4 centímetros. Então, vou trabalhar com as faixas de 4 e eu vou começar a calcular, então, a sequência de todos os números. No meu projeto, cada número desse está aqui embaixo, então você vai conseguir, o número 1, ele está aqui na parte de baixo, que seria 4 por 4. A faixinha tem 4 de largura e a altura também vai ser 4. O número 2 é azul, ele também tem 4 centímetros. E agora eu vou calcular o número 3 e o número 4. Então, o que eu preciso, se eu estou trabalhando com 4 centímetros, eu tenho 4 desse, mais 4 desse. Por que que ele é 4 por 4? Porque ele é um quadradinho, então ele vai ficar 4 por 4. Então, ele tem 4 centímetros, eu vou costurar esse com esse, 4 mais 4. A junção dos dois vai ficar com 8. Eu preciso tirar a margem de costura, que vai ser 75 milímetros desse e 75 desse. Então, menos 1,5. Lembrando que se a sua margem for meio, então você vai tirar só 1 centímetro. Então, o meu 3, que é o branco, vai estar aqui. Eu tinha pintado errado aqui, então, na realidade, aqui é o branco. Ele vai ter 6,5. E o meu 4, ele também vai ter 6,5. No projeto já está a sequência bem certinho para você. Então, calculei o 3 e o 4, agora eu vou calcular o 5 e o 6. Para calcular, então, o 5, eu vou somar esse, mais esse, mais esse. Como eu tenho aqui 4 menos 1,5 vai dar 2,5, mais o 3 e mais o 4, eu tenho que somar mais 8, que é 4 mais 4. Então, mais 8 vai dar 10,5. Menos 1,5, eu vou ficar com 9 centímetros. Então, a faixinha 5 e a faixinha 6 serão de 9 centímetros. Então, a faixinha 5 e a faixinha
6, 9 centímetros. E assim sucessivamente. Então, agora eu vou calcular a 7 e a 8. Eu vou acrescentando sempre cada faixinha. Então, eu vou somar 4 mais 4 mais 4. Eu estou somando sem a margem de costura para ficar mais fácil de você entender. 4 mais 4 mais 4 vai dar 12, menos essa margem de costura, menos essa margem. Então, menos 3. Vou ficar com 9, que seria essa largura aqui do 5. Então, agora eu vou calcular o 7, eu preciso calcular essa faixa, mais essa faixa, sempre tirando a margem de costura. Como aqui eu tenho uma margem desse lado e uma margem desse lado, agora você vai ter sempre duas margens de costura. Aqui eu diminuo 1,5 e esse lado 1,5. Então, eu tenho 4 mais 6,5 mais 4 desse lado. Tenho 14,5 menos as duas margens de costura, que agora vão ser 3 centímetros, menos 3, eu fico com 11,5. Então, o meu 7 e o meu 8, 7 e o 8, que vai ser o cinza, aqui embaixo, 11,5. Então, os dois ficam com 11,5. Agora, eu vou calcular o 9. Então, o 9, eu preciso somar o 5 mais o 7 mais o 8. Então, o 5 tem quanto? Tem 9. 9 mais 4 mais 4 seriam mais 8, menos 3. Vai ser 14. Então, o 9 e o 10, a minha faixinha 9, 14 centímetros, e a minha faixinha 10, que é o azul escuro, 14 centímetros. E assim sucessivamente. Então, agora eu vou calcular o 11 e o 12. Então, sempre vou pegar o tamanho da última faixa, 11,5, mais 8, que seriam as duas faixinhas, mais 8, menos 3, porque é a margem de costura daqui e daqui, menos 3, 16,5. Então, o meu 11 e 12, 16,5, 11, e o 12, que é o branco, 16,5. E assim, você vai fazendo todas elas. No projetinho vai ter o cálculo do tamanho certinho de todas elas, então você vai conseguir fazer aí bem certinho. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Agora eu vou te mostrar a disposição das faixinhas do bloco e no próximo vídeo eu te mostro a costura desse bloco também. Então, eu vou fazer o primeiro bloco do Log Cabin. Esse bloco é um bloco super gostoso de fazer, porque é só costura reta, então você pratica realmente, para quem é iniciante, pratica muito a costura reta, vai facilitar no seu dia a dia. Eu vou começar fazendo então os cortes para fazer essa estrutura do Log Cabin, que é escuro de um lado e claro de outro. E estou trabalhando aqui então com 4 cores, o branco, o cinza, um azul médio e um azul escuro. Então, eu sempre vou trabalhar o escuro de um lado e o claro de outro. Eu vou começar fazendo com o azul. Eu já tenho as minhas faixinhas, que eu já ensinei a cortar num outro vídeo, então eu vou deixar o link aqui em cima no card para você assistir, e vai estar aqui embaixo também na descrição do vídeo, como é que corta as faixinhas. Então, se você ainda não sabe cortar, eu dou a dica essencial para você cortar as faixinhas. E agora, a gente vai cortar os tamanhos menores das faixinhas. Então, eu vou pegar uma faixa do azul, uma faixa do azul médio, uma faixa do cinza e vou também colocar um branco. Então, eu estou trabalhando com 4 cores. Eu vou deixar também aqui na tela mostrando as medidas que a gente vai precisar fazer o Log Cabin. E se você é inscrito aí no canal, vai me acompanhando, porque você vai ver o passo a passo dessa colcha montada. Vou deixar também quantas cores eu vou precisar para montar essa colcha. Se você vai me acompanhando, você vai ter todas as dicas aqui no canal como montar essa colcha. Para começar o corte, eu gosto de fazer as partes menores com a régua menor. Então, olha só, essas réguas facilitam muito, porque você trabalhar com faixinhas menores, com tamanhos menores, com uma régua muito grande, além de você precisar de espaço, você tem que jogar para cá, jogar para lá, então às vezes fica difícil de trabalhar. Então, eu gosto de
ter as reguinhas menores. Se você não viu ainda, eu tenho na minha loja virtual essas réguas que facilitam. Eu vou começar usando essa régua quadrada. Então, vou posicionar a régua bem certinho, como a minha faixinha já está de 4 centímetros, posiciono aqui no cantinho e corto o 4 centímetros. Então, agora eu vou cortar o outro tamanho, que é 11,5. Sempre que eu vou cortar o retângulo, eu preciso alinhar novamente a régua para que o corte não fique torto. Então, aqui eu vou precisar alinhar desse lado e alinho aqui embaixo também. Então, cortei o meu azul, vou fazer isso com as outras 3 cores também, que são outras medidas. Então, eu estou aqui agora com os meus pedacinhos cortados para montar o bloco. Então, deixa eu te dar uma explicação básica sobre esse bloco. Esse meu bloco é um pouquinho diferente dos outros blocos. Normalmente, você vai ver os blocos Log Cabin dessa forma, com um número ímpar de camadas. Então, você vai ver assim, ele finalizando dessa forma. Como eu estou usando uma técnica um pouco mais moderna, eu estou fazendo esse log cabin com 10 faixinhas. O log cabin tradicional, ele é apenas com número ímpar, então ele sempre vai acabar dessa forma. Você pode fazer também com menos uma faixa, se você quiser, e começar ao contrário, se você preferir, começando pelo cinza. Como eu quis dar uma profundidade um pouco maior nesse bloco, então eu estou acabando sempre ele com branco. Na técnica moderna se chama Modern Log Cabin. Ele é um pouquinho diferente do tradicional. Como eu mencionei, ele tem essa faixa a mais. E a junção deles, normalmente no Log Cabin tradicional, você vai costurar sempre no sentido horário ou anti-horário. Então, você vai sempre fazer uma faixinha, depois a outra, depois a maior e assim sucessivamente. Nesse bloco, ele é um pouquinho diferente do tradicional, ele vai sempre ser os 2 centrais, depois eu vou seguindo a sequência dos tamanhos, sigo com esses 2, depois com esses 2 e assim sucessivamente, com esses, com esse, com esse, depois esse, depois esse e depois esse. Então, sempre na sequência e por último a faixa maior. Ele é até um pouco mais fácil, porque você sempre vai fazer as costuras de 2 em 2 na sequência, então sempre vai ter 2 do mesmo tamanho, então com isso ele acaba sendo um pouquinho mais fácil. Então, eu vou começar posicionando assim dessa forma, eu já estou aqui com as medidas que eu te dei. Eu vou começar então distribuindo da seguinte forma. Eu vou sempre posicionar, então, o escuro para um lado e o claro para o outro. Então, vou colocar o claro para um lado e o escuro para o outro. Vou colocar assim dessa forma, com o claro, depois o escuro. Então, vai ser esses 2. Depois, eu vou colocar na sequência de tamanhos do claro, do azul médio. Depois, eu vou com mais um azul médio em cima. E aí, eu sigo para o cinza. Vou com mais um cinza aqui nesse lado. E assim, vou seguindo sempre os tamanhos. E ele vai ficar assim dessa forma. Aqui é só o esqueminha para você ver como ele fica. Aqui parece um pouco complicado, porque é só uma montagem, então os tamanhos não se encaixam, mas na hora da máquina você vai seguir bem certinho os tamanhos. Então, primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. E assim vai seguindo uma sequência e vai finalizar bem certinho. Então, esse aqui é só para você ver a montagem de tamanhos, como fica. Então, no próximo vídeo eu vou te dar certinho como faz o esquema da costura, que é um outro passo. E agora, na sequência, eu vou te mostrar também a quantidade que você vai precisar para fazer uma colcha. Se você não quiser, você pode aí fazer somente o bloco. No próximo vídeo eu te dou a parte da costura.
e aí você faz um bloco para você fazer aí o que você quiser. Se você quiser completar, fazer uma barra, fazer uma almofada, você pode fazer o que você achar melhor. E se você quiser fazer a colcha, você vai ter também as quantidades certinhas para fazer a colcha. Essa foi a dica de hoje, apenas a dica com as medidas de corte. E me acompanhe então no próximo vídeo, onde eu vou te dar todo o passo a passo da costura e você vai poder finalizar então os blocos para fazer a colcha. Então eu trouxe aqui alguns bloquinhos para você ver como vão ficar. Olha só que lindíssimos. Então são algumas cores que eu usei para fazer a colcha. Você vai ver aí nos próximos vídeos muita dica legal, então fica ligadinho. Se você não viu ainda, já tenho a dica da preparação do tecido, cortando o tecido, confere na playlist e fica comigo aí ligadinho nos próximos vídeos para não perder. Se você ainda não costura, com certeza vai querer aprender. E se você costura, quem sabe vai aí me mostrar a sua colcha, me marque nas redes sociais se você fizer. Eu vou amar ver. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!